Soberano Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, tu abençoe a tua serva, como tu destinou para trazer a palavra nesta noite, Pai. Amém, irmãos? Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Atos, capítulo 19, do versículo 11 ao 15. Diz assim: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como o espírito maligno era expelido deles. E alguns judeus que peregrinavam, praticando exorcismo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, e no entanto vós quem sois? Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, podem assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, esta passagem, ela nos relata o quão grande Deus é bom nas nossas vidas, o quão grande e maravilhoso o Senhor é nas nossas vidas. Uma vez que Ele nos chamou para perto dEle, nos limpou, nos deu vestes novas, nós hoje somos novas criaturas na presença do Senhor. E o Senhor nos mostra o quão a gente vê, de onde nós viemos, como as nossas práticas, o que a gente fazia, e hoje a gente está na presença dEle. Nossos comportamentos mudaram, estão mudando, estão sendo libertos, transformados a cada dia, irmãos. Aqui relata a passagem que Paulo foi para Éfeso, em uma viagem, porque ele pregava ao mundo todo. Todos conhecem aqui bem, sabem quem é Paulo, o grande apóstolo, e ele estaria pregando. E nessa viagem a Éfeso, ele foi pregar na sinagoga, e lá, irmãos, como já mostrou aqui na passagem, Paulo expulsava demônio, curava enfermos. As pessoas ficavam abismadas, porque só as vestes dele, o lenço dele, irmãos, as pessoas queriam pegar para levar para sua casa, para levar para alguém que estava enfermo, e só de tocar o lenço, as coisas dele, qualquer parte do corpo, a camisa, onde tocasse, a pessoa seria curada, a pessoa seria liberta. Imagine, irmão, o grande poder, acima de todo o poder, que era Jesus Cristo, este homem tinha. Por quê? Porque esse homem tinha intimidade com Deus. Imagine a vida do apóstolo Paulo como não era, irmãos, com Cristo. Esse homem, ele não tinha medo, ele tinha poder, porque o Senhor dava autoridade a ele, pela intimidade, o amor que ele tinha com Cristo. Então, irmãos, isso nos relata como nós devemos andar na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito, irmãos. Hoje que nós fomos libertos, fomos chamados para a presença do Senhor, hoje a gente tem cada dia se limpando, irmãos, tirando tudo que não agrada, vivendo como Cristo viveu aqui na terra. Por quê, irmãos? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então hoje a gente tem um nome a zelar, que é Jesus Cristo, irmãos. Então, através do nosso testemunho, irmãos, almas vão ser curadas, almas vão ser libertas, pessoas vão ser transformadas. Imagine, irmãos, através do nosso testemunho, aonde nós chegarmos, dentro da nossa casa, poxa, você é assim, não vão nem falar, irmãos, vão só observar você era daquela forma. Vai aparecer vários exemplos que vocês vão olhar e vão dizer: não, temos que respeitar. Às vezes vão até se calar de determinado assunto, porque você chegou. Em qualquer lugar,
Não se sinta constrangido quando isso acontecer, irmão. Se isso estiver acontecendo e você às vezes, poxa, se calou porque eu cheguei. Não, sabe por quê? Porque as trevas têm que se calar. Aonde a luz chega, as trevas têm que se afastar. Porque se isso não estiver acontecendo, irmãos, se o demônio não reconhecer você como servo legítimo de Jesus Cristo, você está aniquilado no mundo espiritual, irmãos. Aqui nessa passagem é bem clara. Eles falam que conhece Jesus, conhece Paulo. E vocês? Quem são? Aqueles filhos de Cefas. Cefas era um grande homem da sinagoga, né? Era um homem importante na sinagoga, um homem que liderava a parte religiosa, um homem que tinha autoridade, mas esses filhos deles não eram crentes, porque ele fala com os demônios: eu te expulso no nome do Jesus de Paulo. Então ele não conhecia quem era Jesus. Por que isso aconteceu? Aí eu vim tentar entender o que foi que levou aqueles homens a terem querer imitar Paulo. Ganância, irmãos. Acharam que, olha, esse homem expulsa demônio, esse homem cura enfermos. Eu quero aprender isso aí, eu quero fazer isso também, que eu quero ganhar dinheiro. Naquele lugar onde Paulo estava, irmãos, era um lugar de idólatras, lugares que existiam muito demônios. E o povo ganhava muito com aquelas práticas exorcistas. Então extorquia as pessoas que usavam outras práticas, usavam outros deuses para expulsar demônios. E aqueles homens, vendo que lá tinham livros, eles liam livros para poder expulsar demônio. E esses homens, vendo que Paulo só por falar em nome de Jesus sai, eles disseram: não, vamos fazer isso também, a gente vai ganhar muito, muitas pessoas vão vir atrás de nós. Só que as coisas de Deus não é desta forma, irmãos. Se enganaram, irmãos, se enganaram redondamente. E aqui diz na palavra do Senhor: então o endemoniado, aqui no versículo 16, diz assim: avançou sobre eles, os demônios, e os agrediu com tamanha violência que se desnudou, e feridos fugiram daquela casa. Assim que esses acontecimentos se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vocês estão entendendo o que foi que aconteceu? O demônio disse a ele: eu conheço Jesus. O demônio conhecia Jesus. Por quê? Aí você diz: mas ele conhece Jesus. Jesus é o Espírito. Ele vai ter que conhecer. E Paulo? E Paulo, que esteve neste mundo igual a nós, passou por todo o sofrimento. Imagine que Paulo não passou, mas Paulo tinha uma comunhão, uma vida santa com Deus. Ele disse: eu conheço Paulo. Tu e vocês, e vós, quem sois? E aí caiu para cima, meus irmãos, bateram, deixaram nus, envergonhados no meio da multidão. Aqueles homens que praticavam aquelas práticas demoníacas, adoravam outros deuses, vendo aquilo, se prostraram. Não, a partir de hoje eu não adoro mais esses deuses, eu quero este Jesus. Abandonou tudo, irmãos, se prostraram no pé do Senhor Jesus e adoraram e passaram a viver para Cristo. Mas o que foi que aconteceu, que me chamou a atenção? Eles venderam tudo, queimaram tudo, se libertaram de tudo e seguiram Cristo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Antigamente, irmãos, quando você ganhava uma alma para Cristo, a pessoa vinha com as coisas, as coisas que não faziam mais parte da sua vida, e chegava no altar e se entregava: eu quero me libertar disso. Não vinha de qualquer jeito: eu vou tirando isso aqui aos poucos, isso aqui vai saindo. Não, você se entregou, acabou. Hoje você vive para Cristo e segue Cristo. Então sua vida não te pertence mais. As coisas que você vivia, as práticas que você vivia, não te pertencem mais.
E como é que você acha que vai expulsar um demônio, que vai orar por a vida de alguém de qualquer jeito, irmãos? O diabo vai te esculhambar. Ele não te conhece no mundo espiritual. Não é que ele não sabe quem você é, você não tem nenhuma influência para ele. No mundo espiritual você não é nada. Se nas suas orações você não incomoda as trevas, aniquilado, ele não está nem aí para você, nada que você faz. Por quê? Porque as suas práticas estão nas mãos dele. É isso que a gente tem que se atentar, irmãos. Jesus nos chamou, não foi para vir de qualquer jeito. Cada dia a gente tem que estar buscando, a cada dia a gente tem que estar se lançando nos pés do Senhor. Senhor, me ensina, Senhor, me liberta, Senhor. Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Tem mais intimidade, ler a Bíblia, tirar um período para oração, tirar um período para estar ali se consagrando. Porque, irmãos, nas horas má, que a hora vai chegar, você vai achar forças abaixo de Deus, no poder e autoridade do Espírito Santo, para expulsar demônios, para curar enfermos, para falar do amor de Deus. Isso é coisa séria, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, em Mateus 10, no versículo 1, diz assim: Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Louvado seja Deus. Será, irmãos, que quando Jesus chamou os discípulos e deu este poder, será que isso ficou lá atrás? Não, irmãos. Quando Jesus nos chamou, Ele também nos deu poder, nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos. Deu isso tudo para nós, irmãos. Agora não é de qualquer jeito. É necessário que a gente venha cada dia se limpar, buscar, para que a gente venha ter autoridade, para que a gente não fique medroso, para que a gente não fique em dúvida. Eu não vou lá não. Quando alguém te chamar, ora aqui por mim, você não tem medo. Porque você sabe que você está limpo. E se o demônio for ali se apresentar, você não vai ter medo. Você vai estar limpo e ele não vai ter do que te envergonhar. Tem muitos crentes correndo. Quando tem uma luta, aparece uma situação e alguém diz: irmão, ora aqui por mim. Não, irmão, não estou podendo agora. Senão se esconde já para que isso não venha acontecer. Por que, irmão? Medo. Porque sabe, irmãos, o diabo sabe da nossa vida. Ele anda o tempo todo ao nosso derredor. É dentro da nossa casa, no trabalho, procurando uma brecha, uma falha nossa, irmãos, para nos envergonhar. Não pense que você virou crente, que ele saiu da sua vida, não. De jeito nenhum, irmãos. É para a gente ficar atento. Mas isso não nos dá medo. É isso que o Senhor fala comigo, com você. Não nos dá medo, irmãos, porque maior é Ele, maior que está em nós. É isso que a gente não tem que botar na nossa mente. Não tem que ter medo de nada, irmãos. Simplesmente se afastar do mal e buscar mais e mais a face do Senhor. Porque, irmãos, quando a hora má vier, irmãos, tenha certeza que não vai ficar demônio, não fica nada perto de nós, porque maior é quem está conosco. Louvado seja Deus. E aqui em João no capítulo 1, no versículo 12: louvado e engrandecido é teu nome, Senhor. Diz assim: mas a todos quantos receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aquele que crê, é necessário crer. Não é de qualquer jeito, você tem que crer. Se você está na presença do Senhor Jesus, você não está vendo, mas você crê que Ele está aqui. Ele está entre nós. Podemos sentir a presença dEle. Quantas e quantas vezes já sentimos a presença dEle hoje aqui, irmãos? É crer. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo lá fora, porque aqui dentro está o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui dentro não entra ação de demônios, porque o Senhor Jesus está. Então, aonde a luz está, as trevas não prevalecem. Não podemos temer a nada, irmãos,
porque nós cremos no Deus que nós servimos, e o Deus que nós servimos é o Deus do céu, da terra e de todas as coisas. O meu Pai pode todas as coisas. Medo de quê? Diga sempre isso a você mesmo. Quando vier a aflição, quando vier a dúvida, quando vier o medo, o diabo vai fazer de tudo para te assolar. Você vai estar dormindo, você vai sentir um barulho, ele puxando o teu pé, puxando a tua coberta, vai te jogar no chão. Mas diga a você mesmo: medo de quem? Maior que está em mim. Glória a Deus. Eu não tenho medo. Simplesmente afasta-te do mal. Afasta-te do mal. Busca a face do Senhor. Ora, clama, suplica. Fica mais perto de irmãos, perto dos irmãos que queiram algo verdadeiramente com Cristo, porque cada dia mais que a gente fica mais perto dos irmãos, louvando, glorificando, o mal se afasta de nós. E é impressionante, irmãos, a gente pode nem estar vendo. Quando mais a gente se purifica, aonde a gente chega, as pessoas veem Jesus em nós. Não precisa você falar, não precisa você abrir a boca que é crente. As pessoas veem e elas vão chegar perto de vocês e dizer: eu não estou bem hoje. Creia, ou vai correr, ou vai se afastar, ou vai chegar perto de você: não estou bem. E você apenas com uma simples palavra, usada pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cure. Irmãos, isso é muito importante. Isso é rico, irmãos. O que nós precisamos mais, irmão? Na nossa casa, acordar, orar, interceder pelos nossos filhos, pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos, nossa mãe. E a gente vê logo imediato a transformação, a cura acontecendo, irmãos. Irmãos, se a gente soubesse o poder que nós temos nas nossas mãos, tudo que está dentro de nós, que ainda faz parte da carne, sai. Tudo. Porque o maior é o que Deus tem para nos revelar. Maior, a cada dia a gente tem, Deus tem algo grande para nos revelar, irmãos. E cada dia a gente buscando mais a face do Senhor. Porque quando Ele nos chamou, irmãos, foi porque Ele tem um propósito grande nas nossas vidas. E eu vejo sempre desta forma: demônio nenhum tem poder na vida de um verdadeiro crente. Não tem, irmãos. Os ataques vêm para nos assolar, vem, mas não nos pega, irmãos. Vem uma onda e ela volta. Se a gente estiver firme na posição, consagrando, orando, buscando a face do Senhor como verdadeiros crentes que nós somos, nada vai nos assolar, irmãos. Louvado seja Deus. E é com esse pensamento que nós devemos ficar, irmãos. Aqui em Mateus 7, no versículo 21, louvado e agradecido é teu nome, Senhor. Mateus 7, no versículo 21 ao 22, diz assim: por que nós temos que se atentar a essas coisas, irmãos? Porque às vezes a gente se preocupa muito com as coisas aqui no mundo, aqui na terra. E eu estou com medo disso, estou com medo daquilo, e eu estou passando por uma aflição, eu estou passando por angústia, a peleja é grande. E às vezes, irmãos, a gente tem que se atentar muito a isso. Cuidado com o que a gente está fazendo aqui na terra. Às vezes a gente vai, faz algo, ou dirige algo para alguém que não foi Deus que mandou, e a gente tem aquela certeza e convicção que foi Ele. Antes de você falar algo para alguém, antes de você tentar expulsar um demônio, convoque a Deus primeiro: Senhor, é da tua vontade? Tenha certeza, irmãos, que Ele vai te dirigir, vai te mostrar. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui diz assim: ó, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhe declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o mais importante é a gente se preocupar com nós mesmos. Naquele grande dia, o Senhor vai se agradar de mim? Como é que eu vou estar? Vou estar com as vestes limpas? Até para a gente abrir boca e pregar, meus irmãos, não pense que é brincadeira, irmãos.
É uma aflição, é uma agonia que a gente sente no coração. Os que vêm ter uma oportunidade. É um perigo, irmãos, sabe por quê? Porque uma palavra dessa aqui não pode sair daqui, irmãos. Não pode ser empregada de qualquer jeito. Há daquele que tirar uma vírgula, há daquele que inventar, há daquele que querer ofender o irmão através de uma palavra, há daquele. Irmãos, é sério. A gente tem que passar só o que o Espírito Santo conduz para passar. Porque não adianta eu estar aqui pregando e meu coração duro, cheia de mágoa, ou senão, irmãos, com ódio, com rancor, não perdoo, ou senão, irmão, estou fazendo práticas que abomináveis aos olhos de Deus, pecando, fazendo coisas terríveis, abomináveis aos olhos do Senhor. Às vezes, irmão, mas que pecado é esse, irmã Patrícia? Mas, irmão, o simples fato de você dever e não pagar, você está cometendo um grande pecado. Se você deve, tem consciência, você vai, chega no local, conversa e tudo fica bem. Mas se você deve, se esforce, não deixe as coisas passar impune, não. Ore ao Senhor, apresente, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Aí você quer se libertar daquilo ali, irmãos. Então não se culpe por isso, porque Deus está vendo que você está se esforçando. Agora, deixa lá, devo, não nego, pago quando puder. Tem muito esse ditado, esse é um perigo. Para um crente, isso é um perigo. Então, às vezes, irmãos, são pequenas coisas, são pequenas bobagens que você acha que não está pecando, mas está pecando, irmãos. Eu estava conversando com um pastor essa semana e o pastor estava me contando a respeito de uma pessoa cristã que chegou em determinado local e aí não aguentou, foi falar de um fuxico assim. Irmãos, ela comentou algo achando, coitada, que até eu creio, né, que ela nem estava no pensamento de uma maldade nem nada. Mas logo imediatamente o inimigo tomou uma pessoa que estava no local, que não é cristã, e disse para ela: oh, tu não é crente? Tu não é crente, tu está fuxicando. Diz que a pessoa não teve onde meter a cara, irmãos. E aí gaguejou, voltou e sentou no canto, se entupiu. O diabo em vergonha, irmãos. Ele fica procurando uma brecha. Olha, crente, deixa você sem graça. Então, irmãos, é importante que a gente venha entender o que a gente está praticando aqui na terra. Porque às vezes, o que vai acontecer? Se o Senhor está dizendo aqui que você falou Senhor, Senhor, então você estava falando do Senhor, que não era Ele que estava mandando, era o espírito de engano. Porque se Ele está dizendo aqui, você não profetizou em meu nome, não era o nome dele. Porque se você está profetizando o nome dele e fazendo as práticas à vontade dele, jamais ele ia te dizer: apartai-vos de mim. Não está errado? Está errado. Então, irmãos, é a gente reconhecer: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Senhor, como é que eu estou na tua presença? Senhor, se for, Senhor, se eu estiver pecando, fazendo algo errado, Senhor, o Senhor nem me dirige na oportunidade, o Senhor nem me dirige para levar uma palavra, o Senhor nem me dirige para falar nada, Senhor, me deixa ali no meu cantinho. Tenha certeza, irmãos, que do lugar você não vai sair. E tenha certeza que o dia que você errou ou fez algo errado e você está ali se preparando para ser chamado, você não é chamado. E nem que você nem perceba depois que você vai dizer: eu sei porque eu não fui chamado, eu errei, eu pequei. Porque o Senhor quer nos consertar. O Senhor tem um grande amor pela nossa vida, irmão. O Senhor não nos chamou para ser covardes, para ter medo de nada. Abaixo de Deus temos poder e autoridade aqui na terra, irmãos. Não temos que ser covardes. Antes andava na mão do inimigo, ele fazendo a gente de marionete, ó, para lá, para cá, batendo, fazendo desordem. Hoje não. Hoje quem nos rege, quem nos cuida é o Senhor Jesus, que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Se encorajem, fuja da aparência do mal. Tudo que vier de bandeja, cuidado com essas bandejas para querer tirar você da presença. Tudo que vier fácil, não aceite. Ainda que aquilo venha para suprir algo que você está precisando, não queira. Não queira, porque o Senhor não vai nos deixar faltar nada. Ainda que a gente não esteja vendo, não nos falta nada. Não tenha medo, o Senhor nos deu um espírito de coragem. Sempre pense desta forma: Ele vai fazer de tudo nosso adversário para querer nos parar. Ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença. Ele vai ficar soprando para você desanimar, dizer: hoje eu não estou bem, para que seu passado venha à tona. Não ligue, fica
firme. Você pode estar no meio das trevas. Aonde você estiver, você pode dizer: meu Deus, eu estou no meio das trevas. Hoje está difícil, mas maior é quem está em mim. Glória a Deus. Maior é que está comigo. Quando você fica com medo, quando você fica fraco, quando você está dizendo ao Espírito Santo que está em você, que ele é o quê? Não bate. Ele é o quê que está com você? Por isso que você fica fraco, fica triste, porque você está entristecendo ele. Procure alimentar ele a cada dia, no meio do corpo de Cristo, na cabeça de Cristo, no abraço dos irmãos, no meio da congregação. Não perca o culto, não perca, porque cada culto é uma transformação, cada culto o Senhor te liberta, cada culto o Senhor te fortalece. Irmãos, isso é sério. Para quando você voltar para as trevas que Ele botou você lá, você vai voltar outra pessoa, mais encorajado, mais firme, porque você não tem poder para nada, mas quem habita em você tem. Ele é que pode todas as coisas. Afasta-te do mal, não dá ouvido para fuxico, para contenda, não dá ouvido para nada. Vê o que tu está vendo no celular. Cuidado, porque você está trazendo um espírito maligno para dentro da tua casa. Às vezes quer dar uma relaxada na mente. Cuidado com o que tu vê no celular. Cuidado, esse celular está sendo a bênção e a perdição na vida de muitas pessoas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Em vez de você estar fazendo isso, largue lá, vai até conversar. Não te proíbe você sentar para conversar com seu irmão, com sua mãe, com alguém próximo seu. Agora depende do que você vai conversar. Cuidado também, né? Porque daqui a pouco a própria pessoa te envergonha, não o crente, né? E o Senhor tem falado muito no meu coração ultimamente. Vigiai, irmão, vigiai. Fechar mais a boca, fechar as brechas, porque o nosso adversário, ele não brinca de ser adversário. Então aqueles 7 homens que queriam se beneficiar da palavra do Senhor, filhos, servos que viviam na presença do Senhor, com certeza aquele pai criou ele líder da sinagoga, ouvindo das coisas de Deus, mas ele não conhecia Deus. Se ele conhecesse, ele jamais faria uma coisa dessa que eles fizeram, jamais. Então que esta palavra ela venha tocar os nossos corações, para que cada dia a gente venha buscar. Essa palavra o Senhor não nos deu para nós ter medo, para a gente estar declarando o demônio como se ele fosse uma autoridade maior. Não, irmãos. Esta palavra o Senhor fala nos nossos corações, que venha buscar mais a face dele. Venha buscar mais a face dele, porque ele vai derramar graças. Ele vai derramar cura, libertação, transformação. É isso que eu vi nesta palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.